A profecia sombria da quarta trombeta. Meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje nós vamos mergulhar profundamente em uma das profecias mais impactantes de todo o livro de Apocalipse. Nós vamos estudar a quarta trombeta. E eu peço que o Senhor e a Senhora prestem muita atenção, porque esse estudo não é apenas sobre acontecimentos futuros. É também um alerta espiritual para os nossos dias. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8, versículo 12. O texto diz: E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Meus queridos irmãos, esse versículo carrega uma profundidade profética gigantesca. Vamos analisar palavra por palavra. Primeiro, a Bíblia diz: O quarto anjo tocou a sua trombeta. Aqui nós vemos sequência profética. Nada acontece por acaso. As trombetas são juízos progressivos de Deus sobre uma humanidade rebelde. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 6 está escrito: E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Isso mostra a ordem divina. Deus não age em confusão. Existe um tempo determinado para cada manifestação profética. Meus amados irmãos, isso nos ensina algo poderoso. Deus está no controle absoluto da história. Mesmo quando o mundo parece caótico, o céu continua governando. Hoje nós vemos guerras, nós vemos crises climáticas, nós vemos corrupção moral, nós vemos famílias sendo destruídas, nós vemos ansiedade dominando multidões, mas tudo isso não significa a ausência de Deus. Significa que a palavra está se cumprindo, como está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Agora observem. Foi ferida a terça parte do sol. O sol representa luz, direção e estabilidade. Desde Gênesis capítulo 1, versículos 14 a 18, Deus estabeleceu o sol para governar o dia. Quando a profecia fala do ferimento do sol, ela está revelando abalo naquilo que sustenta a ordem natural. Isso pode ter aplicação literal futura, pode indicar fenômenos cósmicos reais, escurecimento atmosférico, mudanças solares, eventos globais sem precedentes. Jesus falou disso em Lucas capítulo 21, versículo 25. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Mas também existe aplicação espiritual. O sol simboliza clareza espiritual. Quando o sol é ferido, fala de um tempo em que a verdade se torna obscurecida. E meus queridos irmãos, olhem para os nossos dias. Quantas pessoas estão cercadas de informação, mas sem direção espiritual? Nunca houve tanto conhecimento humano. E nunca houve tanta escuridão interior. As pessoas têm tecnologia, mas não têm paz. Têm distração, mas não têm propósito. Têm entretenimento, mas não têm Deus. Isso é cumprimento espiritual. A luz está sendo rejeitada. Jesus disse em João capítulo 3, versículo 19: A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Depois a Bíblia diz: E a terça parte da lua. A lua não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Isso fala da igreja. A verdadeira igreja reflete Cristo. Jesus é o sol da justiça, como diz Malaquias capítulo 4, versículo 2. Nós somos reflexo dessa luz. Mas quando a lua é ferida, isso aponta para um enfraquecimento do testemunho espiritual. E meus irmãos, isso já está acontecendo. Muitos púlpitos perderam a verdade. Muitas igrejas trocaram arrependimento por entretenimento. Muitas mensagens abandonaram a cruz para agradar multidões. Paulo alertou isso em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3.
porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A quarta trombeta revela esse cenário sombrio, um enfraquecimento espiritual global. Mas, meus amados irmãos, os fiéis permanecerão brilhando. Como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Resplandeceis como astros no mundo. Agora observem. E a terça parte das estrelas. Na linguagem profética, estrelas podem representar autoridades espirituais. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, explica isso. As estrelas são os anjos das igrejas. Isso pode indicar queda de lideranças, escândalos, desvios doutrinários, colapso moral de referências espirituais. E nós temos visto isso hoje. Líderes caindo, ministérios sendo abalados, pessoas decepcionadas. Mas, meus queridos irmãos, nunca coloquem sua fé em homens. Homens falham, Cristo não falha. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Se uma estrela cair, olhe para o sol da justiça. Se um homem decepcionar, olhe para Cristo. Se um sistema falhar, olhe para o reino eterno. Depois o texto diz: para que a terça parte dele se escurecesse. Aqui vemos limitação. É apenas a terça parte. Isso mostra misericórdia. Mesmo no juízo, Deus limita a intensidade. Lamentações. Capítulo 3, versículo 22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus está advertindo antes de julgar completamente. A quarta trombeta é aviso. É oportunidade de arrependimento. É Deus dizendo: voltem para mim enquanto há tempo. Meus amados irmãos, quantas pessoas ignoram os alertas de Deus? Quando veio o dilúvio, Noé pregou por anos, mas só ouviram quando a porta fechou. Quando Sodoma foi alertada, zombaram até o fogo cair. Hoje também zombam. Dizem que Jesus está demorando. Mas 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, declara: o Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para conosco. A demora aparente é misericórdia, é chance para arrependimento. E o texto conclui: e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Isso fala de um mundo em colapso de referência. Dia sem brilho, noite sem direção. Confusão total. E isso descreve nossos tempos. As pessoas não sabem mais o que é certo. Chamam o mal de bem e o bem de mal. Como diz Isaías capítulo 5, versículo 20. A sociedade perdeu discernimento, mas a igreja fiel precisa permanecer firme. Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículo 14: vós sois a luz do mundo. Meus queridos irmãos, enquanto o mundo escurece, a igreja verdadeira deve brilhar mais forte. Quanto maior a escuridão, mais evidente é a luz. Se o mundo está perdido, brilhe. Se a sociedade enlouqueceu, brilhe. Se a verdade está sendo rejeitada, brilhe. Sua vida deve anunciar Cristo. Sua casa deve anunciar Cristo. Seu testemunho deve anunciar Cristo. Talvez alguém esteja ouvindo este estudo e se sentindo em escuridão. Talvez sua alma esteja cansada. Talvez o medo do futuro esteja consumindo você. Mas ouça o que Jesus disse em João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. A quarta trombeta não foi dada para gerar pânico. Foi dada para despertar arrependimento. Foi dada para preparar a igreja. Foi dada para lembrar que a nossa esperança não está neste mundo. Nossa esperança está em Cristo. E eu quero deixar uma pergunta para reflexão. Se a quarta trombeta soasse hoje, sua vida estaria pronta para encontrar o Senhor? Reflita nisso, meus amados irmãos. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Permaneça firme. Permaneça vigilante. Permaneça na luz, porque a noite avança. Mas a glória de Cristo está prestes a se manifestar, e aquele que perseverar até o fim será salvo.
Que o Senhor fortaleça sua fé e ilumine seu caminho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, se esta palavra falou ao seu coração, eu quero te convidar a fazer um ato de fé aqui nos comentários. Se você deseja permanecer na luz de Cristo, mesmo quando o mundo estiver mergulhado em trevas, escreva: Eu permanecerei na luz. Meu querido irmão, talvez hoje Deus tenha despertado algo dentro de você. Talvez este estudo tenha acendido uma luz que estava quase se apagando. Se isso aconteceu, deixe o seu like. Cada curtida faz esta mensagem alcançar outros irmãos que também precisam despertar espiritualmente. E se você conhece alguém que está vivendo um tempo de escuridão, compartilhe este estudo. Seja instrumento de luz. E meu amado irmão, se você chegou agora, inscreva-se no canal. Aqui seguimos estudando a palavra com temor, porque esta é uma interpretação construída à luz de toda a palavra. Mas seguimos estudando com temor, porque a revelação completa pertence ao Senhor. Agora me conta aqui nos comentários, na sua compreensão, o que a quarta trombeta representa. Eu quero ler sua mensagem. Que a luz de Cristo permaneça acesa em sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.